Eu moro numa cidade turística. A cidade chama São Roque, ela fica a 30 quilômetros de Sorocaba. Quando eu quero trabalhar pela Uber, 99, etc., eu pego o meu carro, vou para Sorocaba, trabalho e depois volto para cá. A cidade aqui é pequena, então ela não comporta muito você fazer Uber aqui. Além do que, eu já mostrei para vocês aqui no canal, ela tem uma característica muito ruim de você levar a pessoa no bairro e depois ter que voltar batendo lata. Então, a minha cidade, eu não entendo como sendo apropriada para esse trabalho de Uber 99, etc. Mas existe uma outra modalidade aqui na minha cidade que ela é muito boa, que é a de mostrar a cidade para os turistas. Então, o turista chama a gente lá no hotel, a gente vai lá, eles contratam a gente lá para ficar, sei lá, meio-dia com eles, 2, 3 horas. A gente faz um preço fechado e eles pagam pra gente e a gente mostra a cidade para eles aqui. Aqui é terra do vinho, né? E tem mais essa também, né? Eles não podem estar com os carros deles. Então, por isso, contratam a gente. O pessoal do táxi também faz bastante esse tipo de serviço aqui. Eu já fiz muito, já mostrei muitas adegas aqui para eles. E é um serviço bacana, porque não desgasta você, não desgasta o carro. Você leva ele, fica lá meia hora, 1 hora. E também com isso o seu carro fica ali sendo mais protegido, né? Não precisa ficar rodando tanto. Então isso é bacana, é legal trabalhar numa cidade turística por causa disso. E o valor também é bem maior. Às vezes a gente fazia aí, sei lá, R$200 em meio dia de serviço. Quando que na Uber às vezes precisava levar o dia inteiro, né? E às vezes com 2 horas, às vezes já dava para fazer esses R$200. Fechava ali R$100 por hora, mais ou menos. É um valor bacana dependendo do turista também. A Uber sabe que isso existe. E lógico que ela não podia ficar de fora. Tanto é que ela criou uma nova modalidade agora, até eu escrevi aqui, chama Uber Hourly. Hourly, estou anotando para vocês verem. Essa modalidade vai começar agora dia 2 de junho lá fora, em vários países, e pelo que eu vi aqui, as cidades que ela implantou é justamente as cidades turísticas, como Miami, Orlando, e também alguns países do Oriente Médio, Europa, Austrália e na África. E o custo é $50 por hora. Olha só que bacana, em torno de R$250, é um pouco mais, né? Aqui no Brasil, se fosse. Vai vir para o Brasil? A gente não sabe, mas eu quero acreditar que sim. Porque essa modalidade, ela já existe, como eu falei para vocês, a gente já faz isso, mas a Uber não vai querer ficar de fora. Os carros são só aqueles que estão designados para Uber Comfort. E então o Uber X não entra. E outra coisa também, o passageiro, lógico, vai poder fazer quantas paradas ele quiser. A gente não gosta de fazer viagem aí com parada, né? Mas nesse caso é um preço fechado. Então se ele quiser fazer 10 paradas, ele faz. Ele vai contratar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, quantas horas ele quiser e o valor vai subindo. Ah, mas e a quilometragem? Se for um quilômetro muito alto que ele vai rodar dentro dessa hora, também o valor vai ser embutido. E o passageiro também pode decidir ficar mais horas com você se ele precisar, quiser conhecer mais lugares, por exemplo. Então, pelo que eu estou entendendo, é uma modalidade para atender normalmente essas cidades turísticas, como é a minha aqui. Coisa que a gente já faz aqui, particular. A gente já sempre fez isso aqui, sempre deu certo e é muito bacana e, como eu falei, não desgasta o carro. Tem uma pegadinha. O ideal é que você receba antes. A pessoa contrata você, mas você já recebe antes. Fica com o valor ali no seu bolso. Porque ficar o dia inteiro com o passageiro e depois ele ir embora e dizer que o cartão dele não passou e coisa e tal, é muito difícil. Então, antes que venha aqui para o Brasil, já vamos ficar ligeiro com esse tipo de coisa. Ou então, viagem pelo cartão, né? Que é muito melhor. É isso, Uber Hourly para os Uber Comfort, e eu entendo que seja nas cidades turísticas. Vamos aguardar, começa dia 2 de junho lá fora, e assim que chegar aqui no Brasil vocês vão saber também em primeira mão. Um abraço, fique com Deus. Deixa eu só dar um recado para vocês. Eu fiz um vídeo aqui sobre licenciamento de veículo, esse aqui que está mostrando no card. O vídeo deu pouca visualização, muito embora muitos de vocês estão me perguntando como funciona.
Então, por favor, assistam esse vídeo que ele está bem esclarecedor e você não vai precisar ficar sem trabalhar porque o seu carro venceu o licenciamento. Só um recadinho, não mande print para Uber, mande em formato PDF, aí ela aceita, tá bom? Nesse vídeo aí eu falei que seria uma print, mas o correto é você mandar o documento do carro em formato PDF. Aí sim, ela aceita e você não precisa ficar sem trabalhar. O pessoal perguntou também da 99. E a 99? Bom, para mim, a 99 nunca perguntou se o meu carro venceu ou não, se minha habilitação venceu ou não. Então, para 99, até agora, não foi preciso mandar e a gente vai poder trabalhar normalmente. Antes que vocês perguntem também, assim que possível, vou voltar a fazer viagens e vou mostrar para vocês de novo. Estou para fazer algumas viagens com o Bora Brasil e vou mostrar para vocês também, tá bom? Então, na segunda-feira, me parece que já está voltando, né, ao normal, graças a Deus. Então, eu vou mostrar tudo isso em primeira mão para vocês. Tem alguns aí falando que eu não dirijo mais, então eu não posso mais falar de Uber. Calma, gente. Eu vou voltar a dirigir e vou mostrar para vocês de novo aí, inclusive até ao vivo. Fiquem tranquilos que vocês vão ver sim eu dirigindo. Beleza? Além do que, não preciso dirigir para ter conhecimento, porque vocês mesmos estão me trazendo aí. Outra coisa, estou falando assim de outros aplicativos? Sim, estou falando de outros, dos problemas de outros. Estou falando, porque eu acho que precisa mostrar a realidade. E se o Bora Brasil também tiver alguma dificuldade, eu também vou trazer para vocês. O canal aqui, ele não vai proteger nenhum aplicativo. Se houve erro em alguma coisa, vocês vão ficar sabendo. E se o erro foi corrigido, vocês vão ficar sabendo. Eu vou procurar ser aqui o mais honesto possível. E isso é necessário, tanto para vocês quanto para mim. Por isso eu preciso ser transparente e com a maior honestidade. Beleza, gente? Estamos esclarecidos então? O pessoal aí fica comentando e às vezes não é legal esses comentários. E outra, para você comentar alguma coisa, me segue no canal, veja minhas playlists, estudem o canal, veja quem sou eu aqui, para depois vocês fazerem algum comentário que às vezes fica ruim, né? Beleza? Só um recadinho. Eu quero mandar um abraço aqui para alguns amigos parceiríssimos. Que eu tenho milhares deles, né? Mas nesses últimos dias, 2 contatos meus conversaram comigo. Um deles é o Júnior. Eu trabalhei muito com o Júnior em Barueri. A gente trabalhava num residencial lá e agora ele está também fazendo Uber, entrou em contato comigo aí, perguntando algumas coisas, me esclarecendo algumas coisas também. Achei bem bacana. Júnior, um abraço para você, para sua família, para todo mundo aí. Olha, não vejo a hora de reencontrar com você de novo para a gente bater um papo aí, beleza? E o outro colega é o Tadeu aqui de Sorocaba também, que a gente está sempre aí conversando. Fazia tempo, né, que a gente não se falava, trabalhamos junto também, e agora estou mandando um abraço para vocês dois, e tem muitos amigos aí. Deixa aqui nos comentários, eu venho aqui e cito o nome de vocês e a cidade de vocês também, tá bom? Então, vamos ver se ao final de cada vídeo eu consigo reservar um tempinho para mandar um abraço para vocês também. Beleza, gente? Um abraço, fique com Deus. Não deixe de se inscrever no canal, o canal é bacana, instrui bastante, apesar de ser bem realista, né? Não é todo mundo que gosta, mas a gente está aqui para ajudar. Um abraço, fique com Deus. Se você puder, compartilhe esse vídeo que eu acho que é bem interessante também. Até o próximo vídeo.